E aí a gente, percebe como Deus tem nos movido nessa caminhada, e tudo em meio a esse movimento de transição pastoral para a vida da igreja. E o nosso coração vai se enchendo de expectativa daquilo que Deus quer fazer no nosso meio nesse tempo. Como disse, são 3 anos, 22, 23 e 24, é o plano, deixa Deus conduzir, deixa Deus fazer, mas a gente tem esse plano nesse sentido, daquilo que Deus quer fazer no nosso meio. E nesse encontro que nós especificamente estávamos falando sobre os nossos objetivos, aquilo que Deus estava colocando no nosso coração, ficou muito claro aquilo que foi ficando cada vez mais claro aquilo que é o nosso foco para essa caminhada de 3 anos, né? Qual é o nosso lema, qual é o nosso tema para essa transição? E aí, como equipe de transição, a gente chegou a essa proposta que nesse tempo nós queremos celebrar, queremos renovar e queremos consagrar. Então, é isso que nós queremos colocar como tema na nossa caminhada, em que a gente vê uma igreja pronta para celebrar, uma igreja envolvida em renovar-se, está disposta a essa renovação, e uma igreja que se envolve em consagrar ao Senhor mesmo. Então, isso ficou muito forte para nós, e nós compartilhamos isso então na equipe, isso ficou muito claro, compartilhamos já na liderança. Celebrar então tem essa característica dessa entrega, de uma parte mais ativa, por isso é uma cor vermelha que chama atenção para esse engajamento, esse envolvimento. Como a Rosana disse, nós temos essa expectativa de que haja uma renovação, na vida da igreja, nas vidas das pessoas que compõem a igreja. E esse renovar, então, está nessa cor verde, porque isso tem a ver com a nossa mente, com a nossa mentalidade, a mente sendo renovada pela mente de Cristo na nossa vida. Então, que esteja acontecendo esse renovar na nossa caminhada como igreja nesse tempo específico. E, enfim, a terceira palavra que ficou muito forte na nossa reflexão foi a palavra consagrar, consagração, e nessa cor azul que mostra mais o lado talvez sobrenatural, o lado do poder de Deus, e que a gente quer ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida através de uma vida de consagração como igreja, como pessoas que compomos e que somos a parte da igreja. Então, essa é nosso lema, nosso tema para essa nossa jornada da transição de 3 anos: celebrar, renovar e consagrar. E estamos desafiando todos a caminharem conosco nessa jornada e a vivenciarmos isso tudo durante a caminhada. Não é que a gente agora, lá no final de 3 anos a gente... Não, na verdade, quando a gente começou a falar de celebrar, de gratidão, isso já começou a brotar no nosso coração. A expectativa de uma renovação ficou muito forte nos nossos encontros, e nós temos plena convicção do Senhor que Ele está fazendo isso no nosso meio, essa renovação, e também esse consagrar, que daí nos desafia a nós realmente nos dispormos para que esse consagrar possa acontecer. E no domingo passado, então, dentro desse clima de celebrar e de gratidão, eu trouxe uma palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 22, onde destacamos, e ficou claro esse aspecto da gratidão, e da alegria, do celebrar. Então, celebrar que une essa alegria e a gratidão, e de como é importante como igreja nós fazemos, e como nós tínhamos motivos para fazer isso, mas como o texto mesmo nos ensina a não dependermos de motivos para sermos gratos e sermos alegres. Ali diz, o versículo 16, alegrem-se sempre, E o versículo 18 diz, deem graças em todas as circunstâncias. Mas para que isso aconteça, como nós vimos no domingo passado, nós precisamos olhar os outros mandamentos que nós temos nesse texto, que é o versículo 17, orem continuamente,
Então, para nós termos uma atitude constante de celebração, de alegria e gratidão, nós precisamos de vida de oração. E o versículo 19, então, diz, não apaguem o espírito. O versículo 20 diz, não tratem com desprezo as profecias. Fala do fervor espiritual. Então, termos essa consagração, esse fervor na nossa vida de fé. Então, destacamos isso. E ainda o versículo 22 diz, afastem-se de toda forma de mal. Então, falamos dessa santidade prática, essa vida consagrada no dia a dia. E assim, enfatizamos isso no domingo passado, nessa mensagem. E hoje, então, indo adiante nesse tema nosso que envolve celebrar, renovar e consagrar, eu quero dar ênfase nessa última palavra e fazer uma breve reflexão sobre isso, continuando o texto bíblico de 1 Tessalonicenses capítulo 5, agora os versículos 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Né? Vocês podem acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo ou ali na tela. E que logo depois desses mandamentos que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, acabou de dar, ele diz, alegrem-se sempre, diz, sejam sempre gratos, orem sem parar, né, sem cessar e não apaguem o espírito. Depois dessas ordens, esses mandamentos claros, ele começa a fazer uma oração. E ele diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém, queridos? Aqui nós temos a oração dessa consagração, que afinal de contas, então, isso realmente aconteça, aquilo que está posto nos versículos anteriores, e aqui que o Deus da paz o santifique inteiramente. E santificação é essa consagração, é essa entrega, é esse processo, o efeito de dedicar-se a Deus. Então, consagração como sinônimo, como palavra paralela à santificação. Então, esse consagrar-se ao Senhor está muito claro aí no texto. E esse é o desafio para nós. Então, no nosso processo de transição, nós vemos essa consagração já acontecendo como resultado e como parte da celebração e da renovação que nós temos pela frente. Ao conversarmos sobre isso, nós ficamos imaginando uma igreja que se dedica de forma festiva ao Senhor, entregando totalmente seus planos ao Senhor. Como disse, primeiro veio celebração, gratidão, depois ficou muito clara a palavra renovação, mas depois também muito claramente a consagração, essa santificação ao Senhor, como diz esse texto. E como nós cantamos o nosso louvor antes, tão puro és, puro quero ser. Tão santo és, santo quero ser. E essa é a expressão do nosso desejo ao termos esse tema proposto para nós, essa consagração. O que é essa consagração? Então, vendo esse texto um pouco mais de perto, o que nós podemos vislumbrar pela palavra de Deus de como experimentar essa consagração? Então, ali começa dizendo que o próprio Deus da paz o santifique. Consagração é obra de Deus. O próprio Deus da paz o santifique. Sem Deus, essa consagração é impossível. Ela não pode acontecer. Quando a gente fala de consagração, de santificação, de entrega, muitas vezes vem aquela ideia de que, eu tenho que fazer, eu tenho que me dedicar, eu tenho que mostrar resultado. Nada disso. É deixar Deus agir em nosso coração. Consagração é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é através de um monte de regrinha do que eu faço ou deixo de fazer. Não é um monte de coisas, formas de como eu vou praticar a minha vida de fé que vai trabalhar essa consagração. A consagração, ela brota de dentro para fora, operada por Deus mesmo. Então nós precisamos deixar Deus agir em nosso coração. Como nós cantamos a mesma canção antes, sela em mim o teu querer. É o Senhor selando em nós o querer dele
de viver totalmente consagrado para Ele. Consagração, segundo esse texto, é uma consagração por inteira, completa. A consagração precisa ser completa. O versículo diz ali que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, completamente, fora a fora, de parte a parte, todas as partes. Então essa consagração por inteiro, que perpassa todo o nosso ser, diz ali até espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Então nos envolve por inteiro. Eu poderia e gostaria, mas hoje não dá tempo de falar dessas dimensões da nossa vida, do espírito, da alma e do corpo, mas eu quero só dar ênfase aqui que precisa nos envolver por inteiro. E não é só um momento de domingo à noite, ou até um momento quando nos encontramos nos grupos pequenos, ou quando nos encontramos, mas essa consagração, ela é todos os dias da semana, todas as horas do dia, o tempo todo. Essa consagração precisa ser completa. Cantamos também numa canção hoje, e nada vai ocupar o teu lugar em mim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Que isso que nós cantamos possa ser realidade como resultado dessa consagração completa. Consagração é uma vida exemplar. O texto diz ali que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Irrepreensíveis, conservados irrepreensíveis. Consagração é esse exemplo de vida, uma vida exemplar, uma vida que você não tem o que repreender nela. Claro, não significa que a gente é perfeito, que a gente não tem falhas, mas significa que aquilo que aparece na nossa vida a gente trata e aquilo então está resolvido na nossa vida. E dessa forma somos então irrepreensíveis, e que o Senhor então quer nos guiar nessa vida exemplar, uma vida, volto a dizer, não perfeita, mas uma vida que encara seus erros, seus defeitos, suas falhas, seus pecados, os confessa, abandona, se levanta e continua. Infelizmente nós vivemos num mundo, num tempo com tantos escândalos e justamente envolvendo pessoas cristãs, pessoas da igreja, próprias igrejas, andando por caminhos que não agradam o Senhor. Então nós temos esse desafio e essa oração que nós sejamos guardados irrepreensíveis na nossa caminhada. E a nossa proposta como igreja é andar nesse caminho dessa irrepreensibilidade. Volto a dizer, não é perfeição, não é gente que não erra, mas que quando erra está disposto a tratar, ser tratado e continuar a caminhada. E consagração tem a ver com essa certeza da volta de Jesus, porque aqui diz que sejamos guardados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Consagração então tem tudo a ver com essa expectativa da volta de Jesus. A consagração olha para a volta de Jesus, olha para essa consumação de todas as coisas dos séculos, e a consagração então olha para essa vitória final que nós temos garantida em Jesus. Jesus vai voltar, amém, amados? Ele voltará. Então consagração é essa antecipação esperançosa da alegria que nos está preparada nos céus, e nós vivemos então com essa consagração, tendo isso em vista. Não que aqui já não tenhamos alegria, mas é claro que aqui ainda muitas coisas nos afetam, nos abalam, mas nós iremos para um lugar onde a nossa alegria será completa e nada vai tirar de nós a alegria. E quando vamos experimentar esse alegrem-se sempre, sem qualquer esforço da nossa parte, porque vai ser uma alegria só. Então o texto fala dessa volta de Jesus, e puxa vida, como a gente poderia falar sobre isso, né? Sobre a volta de Jesus. Ontem no grupo lá dos jovens adultos, na casa dos Mário Solange, ficamos muito tempo falando sobre a questão da volta de Jesus. A volta de Jesus é algo muito específico e claramente definido, vai acontecer.
A palavra usada aqui é a palavra parousia, que fala desse momento claro em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus veio uma primeira vez, ele encarnou como gente como nós, viveu no nosso meio como descrito nos evangelhos, mas ele vem de novo. E como diz o Apocalipse, ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Jesus vai voltar. Consagração tem a ver com essa expectativa legal da volta de Jesus. E concluindo, amados, consagração tem a ver com uma confiança num Deus que é fiel. O versículo 24 diz: aquele que os chama é fiel e fará isso. Fará isso o quê? Que o Deus da paz os santifique. E essa consagração, então, diz aqui o texto que Deus é fiel. Ele é o que nos chamou. Ele vai fazer isso. Então, consagração, essa confiança num Deus que é fiel. Voltamos ao início. Consagração é a obra de Deus na nossa vida. Consagração é essa confiança de que Deus é fiel e Ele vai fazer a sua obra em nós. Ele vai completar aquilo que Ele começou, como Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele promete. E Ele fará, diz a palavra, Ele fará. Se dependesse de nós, estávamos perdidos, mas não depende de nós, é o Senhor quem faz. Por isso, meus queridos, estamos aí encarando esse novo tempo com esse tema que é celebrar, renovar, consagrar. Nós consagramos todos os nossos objetivos e lá atrás foi afixado um cartaz com os nossos objetivos, então quem quiser passar ali, olhar mais de perto, e também está fixado lá o nosso tema, né? Celebrar, renovar e consagrar. Passe lá. Nós consagramos todos esses objetivos na confiança de que Ele vai nos conduzir a isso. E ao experimentarmos essa concretização de nossos objetivos, como nós falamos, essa cultura de celebração, esses cultos inspiradores, essa generosidade, esse cuidado de vidas, e lá na reta final, confiando que o Senhor nos dará também o pastoreio que a igreja precisa, enquanto estamos caminhando, vamos consagrar, vamos celebrar ao Senhor e experimentar o renovar do Senhor na nossa vida. Consagração é esse senso de devoção, de alegria, de experimentar o agir, o mover de Deus. E é isso que nós temos em mente quando falamos de consagração. E vamos falar muito mais sobre isso. Hoje de manhã, né, depois de uma noite como ontem, né, eu sempre digo, eu sou um cara feliz. Numa noite dessas, ou eu escolho comer, ou eu escolho que eu vou dormir de noite. Mas a comida estava tão boa e eu escolhi comer, né? Então o sono foi muito limitado, eu acordei muito cedo hoje, né? E já podendo me preparar para o culto, fiz minha caminhada, né? Ouvindo a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. E me veio uma lembrança de algo que nós estudamos esses dias no nosso curso do CETIEL, e nós vamos falar mais sobre isso também, quando tratamos da santificação, da consagração, onde ficou muito claro nesse estudo que consagração é realmente essa obra de Deus, é algo que acontece de dentro para fora. E o pastor Marcos Henrique, lá de Valinhos, São Paulo, que é o professor dessa disciplina, que ministrou e a gente estava junto lá, ele citou o exemplo da semente, que a semente ela tem dentro de si o germe, que é aquela força que está dentro da semente para que de lá produza, de lá venha a vida. E aquilo me lembrou muito fortemente nessa minha caminhada hoje de manhã. E eis que eu estava passando por ali, e eis que vi um abacateiro, e eis que eu vi muito abacate naquele pé. E o triste desse pé de abacate é que ele é enorme, ele é altíssimo. Então os abacates caem todos, né? Ele está na rua ali, né? Perto da minha casa. E eu ficava, né, invejando aqueles abacates lá, mas tudo bem, né? E eles caíam, claro, da espatifa, tudo. Uma vez eu consegui salvar um deliciosíssimo. Mas hoje eu passei lá, digo, com certeza deve ter um caroço lá desse abacate. E de fato eu achei o caroço que estava lá, e tinha um caroço lá
Só que ele estava nesse estado aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver, né? Todo ressecado, quase que, né? Podre não, porque está bem duro ainda, né? E nós temos uma foto que eu fiz desse ó, tá ali ele, né? Mas você vê mesmo ele seco desse jeito, ele tentou produzir vida. Está ali no meio talo, querendo sair. Aqui vocês veem, tem até uma folhinha seca que está aqui ainda, que já ele estava querendo produzir, mas ele estava jogado ali aberto, né? A outra metade do caroço nem achei, né? E estava querendo produzir vida, mas não pôde produzir vida porque não estava no ambiente adequado. Mas quando olhei para o lado, eis que eu vi um pezinho de abacate. Eu digo, deve ter um caroço lá embaixo. E não é que tem um caroço lá embaixo? Um caroço com as raízes, né? Olha só, uma raiz compridona, né? Nós colocamos em água lá em casa, agora está sequinho, mas está aí. Ele também está todo rachado, mas a vida saiu por quê? Porque esse caroço tinha caído no meio de muita folhagem, muitos galhos, então ele estava cercado por umidade, por proteção do sol, e aí ele pôde germinar e já produzir essa árvore que já está vindo aqui. Mas vejam que isso brota lá de dentro. E vejam que isso é obra de Deus. Deus colocou isso aqui dentro nesse caroço para que ele, tendo o ambiente certo, ele vai produzir isso em nós. E quero concluir então com esse texto que Deus que nos chamou é fiel, Ele fará. Ele nos chamou e Ele faz a obra de consagração no nosso coração. O importante é que caia num solo apropriado. Como está o solo do seu coração? Então eu consegui tirar isso porque você estava só no meio de folhas ali, então tirei, saiu bonitinho. Mas está aqui, ó, se alguém quiser plantar um pé de abacate, está aqui, né? Eu estou doando esse pé de abacate, né? Talvez seja assim muito significativo, né? Porque foi num culto que ele foi consagrado, né? Agora vocês vão dizer que a igreja está distribuindo abacate consagrado. Não, está amarrado, não tem nada a ver com esse negócio. Mas é simplesmente para nos lembrar e nos fortalecer essa visão. Deus é fiel, que nos chamou, Ele o fará. Isso brota lá de dentro. Deixe essa consagração brotar lá de dentro do seu coração. Deixa Deus fazer a obra na nossa vida. E aí a gente vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer. Eu fico imaginando esse pé de abacate, porque aquele que lá, de onde é que eu trouxe ele, é enorme mesmo, é muito grande, então você tem que ter um espaço para poder fazer isso. Infelizmente lá em casa não tenho espaço para isso, senão eu plantava ele lá em casa. E se ninguém levar ele, eu vou plantar ele aqui embaixo do nosso quintal aqui, né? Aí nós vamos cuidando dele e vamos observando como ele vai crescendo. O problema aqui é que a gente não tem aquele cuidado tão próximo, né? Vem as formigas, vem aquele negócio todo, daqui a pouco, né? Então não sei como é que vai ser. Se alguém levar para casa, melhor é, né? Porque vai cuidar melhor. Mas senão a gente planta ele aqui embaixo no nosso quintal lá embaixo e a gente vai ver isso. Amados, estamos, como a gente diz por aí, empolgadaços com aquilo que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo. Então, queremos que vocês caminhem conosco nessa expectativa de estarmos em celebração, celebrar, deixar que o Senhor faça essa renovação, seja um constante renovar na nossa vida e essa consagração. E consagração como algo legal, que Deus faz acontecer de dentro para fora. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, que Tu és um Deus tão extraordinário. E como cantamos na canção hoje, onde achar um amor assim como o Teu, Pai? Não tem como achar um amor assim, por isso nós te agradecemos e te bendizemos por podermos experimentar essa vida contigo, como teus filhos, como a família tua que somos. Muito obrigado. Te bendizemos de todo o nosso coração, Senhor. E agora, ao compartilharmos o tema proposto para essa transição que temos pela frente, nós consagramos realmente tudo a Ti, Senhor, para que Tu continues nos guiando da forma como estás fazendo e que Tu nos leves a experimentar as grandes coisas que Tu tens preparado para nós. E que Tu, Pai, nos capacites a compartilhar e a levar mais pessoas a experimentarem também isso que nós estamos experimentando e ainda vamos experimentar em maior escala ainda, Senhor. Por isso, muito obrigado.
nós te louvamos, te bendizemos e confiamos no teu cuidado por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém?